E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um vídeo sobre como foi meu primeiro ano em Aracaju. E o objetivo de eu estar fazendo esse vídeo é que ontem eu recebi 2 pedidos de 2 pessoas diferentes em cima do mesmo vídeo, em que eu falo por que Aracaju e eu comunico vocês que eu estava pensando em me mudar para cá, que eu tinha decidido me mudar para cá. Então, para o Aristides Madeiras e para Kenia Rios. A Kenia, ela só agradeceu pelo vídeo anterior e o Aristides, ele falou, e aí, como que é estar um ano morando em Aracaju? E é uma pergunta que eu teria feito facilmente na época que eu estava me mudando para cá, para alguém que já estivesse morando um ano na cidade. Então, como é um vídeo que eu queria que existisse para mim, eu quero que exista para vocês também. Vamos lá. Antes, eu preciso de 2 avisos. Primeiramente, vocês precisam saber que para falar da cidade, vocês têm que entender quem eu sou e que eu não posso abranger todas as vivências, todas as perspectivas, que eu não posso falar de todos os lugares. Eu tenho o meu próprio lugar de fala. É meio óbvio falar isso, mas é que eu estou muito chateado com um comentário que eu li da minha participação lá no Zeus. Aí eu entendo assim, o que ele fala. Às vezes tem um cara que fala um negócio assim que você não consegue tirar da cabeça, e é verdade mesmo. Então, vamos lá, eu não posso falar como é Aracaju da perspectiva do mendigo. Eu não posso falar como é Aracaju da perspectiva de uma mulher negra. Eu não posso falar como é Aracaju a partir da perspectiva de alguém que tenha deficiência de mobilidade, por exemplo. Eu falo como descendente de famílias orientais, que já são meio que privilegiadas, alguém que trabalha online, privilégio. Eu falo do topo dos meus privilégios e eu não tenho como fazer outra coisa que não seja fazer isso, senão eu estaria mentindo. E assim, como foi que eu virei esse cara privilegiado que eu virei? Desculpa, realmente não foi por mérito próprio. Realmente não foi por mérito próprio. Foi pela sequência, pela combinação de várias coisas aí ao longo da história. Mas eu vou falar a partir dessa perspectiva e com a minha perspectiva eu não invalido a sua. Então, se você quiser deixar aqui como é Aracaju a partir de outras vivências, deixa um comentário aqui, eu vou te chamar para conversar, porque eu quero muito saber como é a cidade para você. Eu vou abrir esse espaço, mesmo que ele não vire um vídeo, se ele virar, ótimo, porque conhecimento nunca é demais, essas conversas elas são sempre edificantes, mas a partir de descrições de vida, não de combate social, porque disso a gente tem que focar todo o nosso ímpeto de treta para evitar o genocídio que está acontecendo aí, tentar informar o máximo de pessoas possíveis com aquilo que tiver ao nosso alcance. E a segunda parte é isso. Quem sou eu? Eu sou alguém que cresceu no ABC Paulista, depois morou no Japão durante muito tempo. Eu morei no Japão há mais de 10 anos. E quando eu voltei para São Paulo, no coração do trânsito. Você conhece a Avenida Rebouças, Zona Oeste de São Paulo? Conhece ali Vital Brasil, para você conseguir chegar na Rebouças? Sabe como que é ter que pegar Marginal Pinheiros para ir trabalhar ali na Vila Olímpia, na Berrini? Cara, eu trabalhava 7 quilômetros do meu trabalho, eu morava a 7 quilômetros do meu trabalho, e se eu fosse de carro para o meu trabalho, se eu saísse de casa às 7 horas, eu levava cerca de 15, 20 minutos. Se eu saísse às 8h30, eu levava 1h40, 2 horas para percorrer 7 quilômetros, ou seja, um negócio que se você for a pé, você chega mais rápido. E assim, quando a minha vida, finalmente ela foi se acalmando, eu falei, cara, agora eu posso relaxar um pouco, respirar um pouco, porque eu não preciso trabalhar freneticamente. Quando a minha vida começou a desacelerar, eu olhava em volta e eu falava, cara, a vida caótica dessas pessoas faz com que elas tenham uma energia que me afeta. Eu tô tentando relaxar numa cidade que não me deixa relaxar, porque o tempo inteiro eu tô cercado de pessoas que dá medo de dar bom dia para elas e tá atrapalhando e tá atrasando a pessoa na corrida que ela tá para chegar a algum lugar. E eu tô cercado de um monte de gente, mas eu vejo que as pessoas elas não se conectam, que elas estão muito cansadas, exaustas. Eu quero um lugar, eu quero envelhecer num lugar que seja de ritmo mais lento, onde as pessoas estejam... E eu não tô falando que quem mora em São Paulo vive errado, vive do jeito que tem que viver. Então, eu que estava incomodado, era eu que tinha que me mudar. Eu falei, eu quero ir para um lugar onde as pessoas elas tenham um ritmo de vida mais tranquilo, onde elas tenham mais tempo para conversar e onde eu pare para conversar com uma pessoa na praça. Infelizmente a pandemia não deixou, mas as pessoas estejam ansiosas para me contar como que foi a vida delas nessa cidade. E assim, durante a minha lua de mel aqui em Aracaju, eu tive muito isso, não só do relacionamento, mas com a cidade. Durante a minha lua de mel com a cidade, eu tive muito isso, e eu tenho concentrado em um mês e meio ali, um monte de histórias muito bacanas para contar.
E é por isso que eu tenho esperança de que em breve, né, à medida que as vacinas começarem a fazer efeito, essa cidade vai ficar cada vez mais maravilhosa para mim, não tenho dúvida nenhuma disso. Ok? Então são múltiplos lados. Quando eu decidi vir para cá, eu já estava há pelo menos 5 anos trabalhando só online e eu vi que não fazia sentido o meu medo de sair de São Paulo e me afastar da minha fonte principal de trabalho, porque eu já tinha uma nova geração de alunos em que ninguém havia me conhecido pessoalmente. Pouquíssimos alunos antigos restaram que eu tenho contato próximo, físico. A gente basicamente se conheceu online e temos uma amizade, uma proximidade muito grande, embora a gente nunca tenha se encontrado. Dá para eu ler para vocês aqui pelo menos 70% da minha agenda. E até aí eu tenho o que? Red e Devora, que se tornaram família aí. O Chuleta eu conheço, mas assim, o Red e Devora nunca cheguei perto deles, e nem por isso a gente tem uma amizade menos intensa do que com os amigos que eu realmente encontro e já tomei, enfim, uma água mineral num bar um dia. Para mudar para cá, eu tinha que ter certeza que eu ia encontrar uma saúde mental suficiente de me deixar confortável em relação à minha irmã, e aqui em Aracaju eu encontrei. E uma série de outros fatores que eu vou listar aqui por ordem de prioridade, daquilo que eu acho mais importante para o menos importante. Em relação à saúde mental, primeiramente, encontrei excelentes profissionais, tanto na rede privada quanto na rede particular, porque eu tenho essa preocupação. Hoje eu consigo pagar um plano de saúde muito bom para minha família, e se um dia eu não puder, como seria a rede pública se eu faltasse. E a rede pública aqui ela é bastante acolhedora e ela é bastante competente naquilo que ela faz, muitas vezes sendo superior até a particular, e eu não vejo nada de errado com isso. Eu quero ter o conforto e a segurança de ter um plano de saúde. Agora, se na rede pública eu tiver um serviço ainda melhor do que eu tenho na rede particular, significa que está dando certo, né? Que está dando certo. E eu fico muito feliz de ter conhecido os médicos que eu conheci e da minha irmã poder fazer os tratamentos que ela faz, inclusive dar uma melhorada. Não que os médicos que ela tivesse na Zona Oeste de São Paulo, ali no Butantã, não fossem sensacionais também. Eu tive a preocupação de perguntar se faltava remédio. Minha irmã usa remédio de alto custo, e eu fiz dentro do possível, eu fiz uma ampla pesquisa de perguntar, faltava remédio? Quer dizer, falta remédio? Para várias outras cidades que eu conheci ao longo desses últimos 6 anos, eu perguntava como que né, o medicamento de alto custo e tal. E aqui me passaram muita tranquilidade no sentido de que não faltava. E não faltava até o começo da pandemia. No ano passado, eu fiquei pelo menos 3 meses sem, no pico da pandemia, quer dizer, no surto do medo da pandemia, vamos colocar de março até junho mais ou menos, eu fiquei sem esse medicamento e eu tive que desembolsar uma grana aí. E ainda bem que eu pude fazer isso. E esse ano, agora no começo do ano, com tudo isso que está acontecendo em Manaus, voltou a faltar. Eu fiquei mais um mês aí sem receber essa medicação, e foi e é uma coisa que eu acho que você tem que estar preparado, porque aí quando eu vou ver, não é só a quetiapina que falta, são outros medicamentos que também faltam, e se você vem com alguma pessoa, ou se você vem com a necessidade de medicamento de alto custo, é uma coisa que você tem que levar em consideração. No entanto, eu acho que assim, para faltar aqui é porque no interior, com certeza, está muito pior, em outros lugares do país, com certeza, a gente não está livre desse tipo de coisa. Então eu considero os meses em que há como um alívio, assim, eu já meio que me preparo para ter que desembolsar essa grana. No mais, agora vamos lá, lembra que eu falei? Você tem que me ver como da perspectiva de alguém privilegiado que pode pagar um plano de saúde. E eu não tenho como falar por quem não tem isso, tá? Então conte aí a sua versão, não tente validar a minha. Tô bem traumatizado, cara, com o comentário que eu vi no canal do Ghost. Desculpa. Com esse plano de saúde que eu tenho, é engraçado. Eu moro num bairro que não tem... ninguém precisa passar por ele. Aracaju é uma cidade muito pequena, 1 milhão de habitantes, sempre indo um pouco para cima, um pouco para baixo disso. Deixa eu repetir umas coisas que eu falei no vídeo anterior, e complementar umas coisas que eu falei no vídeo anterior. É uma cidade pequena, comparado com São Paulo é absurdamente pequeno, 1 milhão de pessoas é muito pouca gente, e Aracaju atraiu muita gente com atividades da Petrobras, muita gente veio para cá, as atividades cessaram e muita gente saiu daqui.
Então muita gente veio, muita gente não ficou, muita gente acabou ficando. Tá todo mundo na expectativa de algumas atividades serem retomadas e outras oportunidades serem criadas. Eu acho que a vinda de muita gente criou oportunidades no setor imobiliário, porque muita gente saiu e tem um monte de imóvel vazio, e se você tiver grana, tem que ter grana, senão não dá, né? Mas se você tiver poder de barganha, você consegue fazer bons negócios. Por poder de barganha, eu não estou falando de chaveco, estou falando de dinheiro, mas se você conseguir fazer propostas ali e souber negociar, você consegue fazer bons negócios. No entanto, você tem que tomar cuidado na hora de investir em imóveis aqui. Se você for investir em imóveis, vou comprar umas 5 casas porque está barato. Vendi minha casa em São Paulo e vou comprar 6 casas em Aracaju. Dá para fazer isso? Dá. Só que o risco de você ficar com 5 casas vazias e morando na sexta é muito grande. Então, tem que ver isso também. Você vai entrar como investimento, se por um lado está fácil de entrar, talvez esteja meio complicado de sair. Eu não sei o quanto tem de liquidez aqui esse mercado, porque eu vejo placas de vendas em imóveis que ficam muito tempo à venda e não está rolando, diferente do mercado imobiliário de São Paulo, que é extremamente dinâmico. Então a minha referência é São Paulo. Então, talvez essa dificuldade de vender imóveis ela aconteça em todas as cidades de interior ou todas as cidades não São Paulo do Brasil. Eu estou falando só daquilo que eu conheço de mundo e da maneira como eu avalio essas casas todas com placa de venda há quase um ano aí. Ok? Aí, para melhorar, eu moro num bairro que não tem... as pessoas não precisam passar por ele. Então, Aracaju acontece aqui, ó, ela é uma cidade que acontece, ela é litorânea, ela está passando por aqui, e nas principais vias tem um bracinho para cá, e aqui tem o bairro onde eu moro, que leva para lugar nenhum. Tipo, tem um mangue aqui, e aqui tem outros bairros que são mais facilmente conectados dando a volta. Então, assim, para você cortar caminho pelo meu bairro é muito mais difícil do que você seguir pela via principal. Por que isso é uma informação extremamente importante? Porque em São Paulo não existe bairro assim. Até existe, mas é muito difícil. Então, aqui passam pouquíssimos carros. Só de manhã sai todo mundo e no final do dia volta todo mundo. Mas o fluxo de carros aqui, ele é muito pequeno e, embora eu esteja na capital do estado, eu me sinto numa cidadezinha de interior, parece que eu estou passando férias. Toda vez que eu saio de casa, saio do caos da internet e vou pra rua, eu falo, meu Deus, eu estou passando férias aqui. Eu saio de chinelo, eu ando devagar. Porque o clima da cidade me permite isso. Então tem muito espaço público. Eu moro de frente para uma praça, da Praça da Igreja, e depois tem uma outra praça, e essas praças, elas, durante a minha lua de mel, foram espaços maravilhosos. E agora eu tenho que analisar friamente qual é o melhor horário, ver se não tem ninguém, e quando não tem ninguém, eu dou uma volta lá com a Lara e com a Lana, e é a coisa mais fantástica do mundo. E aí eu deixei a parte da saúde, né, suspensa. Eu moro nesse bairro aqui, basta que eu entre nesse miolo da cidade, estou a 5 km do centro médio, 5, 7 km, 5 minutos, menos de 10 minutos eu chego lá de carro, e nesse miolo eu tenho um hospital, e do lado do hospital eu tenho uma torre, aliás, com todo tipo de consultório que você pode imaginar, todo tipo de clínica, laboratório, tudo junto, tudo no mesmo centro. Em São Paulo é meio complicado, né? Você vai lá, você paga um plano gourmet, aí você vai lá no Delboni e o hospital ele fica lá do outro lado, e às vezes é tudo muito perto, só que de carro você leva, tipo, num trajeto de 3 quarteirões você fica 1 hora lá para chegar de um ponto ao outro. E se você for a pé você vai talvez seja atacado. O conforto de ter tudo num lugar só, de por exemplo, marcar clínica, laboratório, precisar passar no ponto-socorro, dentista, tudo no mesmo lugar, eu acho de uma comodidade sensacional. E muito perto desse centro médico, a gente tem os 2 principais shoppings da cidade, de muito fácil acesso também, shoppings que eu só visitei durante a minha lua de mel, mas que estão lá e que, à medida que essas vacinas começarem a fazer efeito, eles estarão lá. Eu sou uma pessoa que odeia andar em shopping, mas saber que eles existem e que eles estão lá acessíveis me traz um grande conforto. Tá, falamos da saúde. Aqui eu decidi dar tá. Eu tô pensando assim, como é que isso pode ser percebido por alguns de vocês. Eu sempre tive medo de plano odontológico, tá? Eu sempre tive medo de pagar, por exemplo, R$60 no plano odontológico e precisar fazer um canal. Aí, assim, se eu tô pagando R$60 por plano, quanto é que ele tá pagando pro profissional? Que tipo de material ele vai usar na minha boca? E eu sempre tive muito medo porque eu escutava umas histórias horrorosas desse tipo de serviço.
Aqui eu decidi tentar, e a minha experiência ela foi menos negativa do que as minhas expectativas me diziam que seriam. Eu gostei muito das possibilidades, embora talvez eu migre, aí, pelo menos na parte de odonto, eu migre para o particular e me julgue por isso. Fale aí o que você quiser a respeito. Em relação à educação, eu não tenho como opinar, porque assim, eu não preciso ainda. A Lana é uma menina de 1 ano e meio. A gente sabe que existem creches que a gente tem que manter distância agora, que tem escolinhas que a gente tem que manter distância, e eu muito provavelmente vou querer que a Lana faça o ensino fundamental na escola pública, por pior e mais fraca que ela seja, porque durante o ensino fundamental eu tenho condições de fazer um nivelamento muito bom, acompanhamento com ela. E eu quero que ela conheça a realidade do nosso povo. Eu quero que ela saiba quem é o nosso povo e qual é a média do nosso povo, para que ela consiga dialogar com ele e se sentir pertencente e compartilhar das dificuldades. E o ensino médio eu quero que, na medida do possível, seja um colégio particular, que a prepare caso ela venha querer fazer uma faculdade, caso ela venha querer ser acadêmica. Eu quero que ela tenha um ensino fundamental, um ensino médio forte, no qual talvez eu não consiga ajudá-la com tanta facilidade quanto no ensino fundamental. Eu sei que eu vou estimulá-la muito a leitura, e eu vou fazer com que ela se cerque de coisas que aumentem as possibilidades dela o máximo possível. E aqui eu consigo identificar que existem escolas de ensino médio que são muito preparatórias e que são muito boas. E assim, os preços das escolas consideradas de elite, elas são muito mais baratas, assim, mas muito mais baratas mesmo do que as escolas de São Paulo, que você paga 3 pau aí por qualquer escola marromena. Que mais? Falamos sobre saúde, educação e transporte. Transporte eu não sei como falar a respeito do transporte público, porque eu nunca tomei. Motorista de Uber, infelizmente, talvez por consequência das circunstâncias, quando eu cheguei aqui, cara, era muito. E depois, quando aconteceu a pandemia, muita gente passou a virar Uber. Então dá para você viver tranquilamente sem carro, embora eu tenha mantido meu carro por esse conforto, por essa segurança, para não depender do motorista e não expor a minha família a respirar o mesmo ar de dentro desse veículo. Claro, não tem cabimento. Mesmo depois da pandemia eu vou continuar não vendendo o carro para poder fazer passeios familiares até praia, que é muito perto aqui, sem essa dependência. Mas se você parar para pensar em custo-benefício, quero morar em Aracaju, quero gastar pouco, e tô pensando se eu devo ter um carro ou não, se eu necessito ter um carro ou não, dá para você viver tranquilamente sem carro aqui. Acredito que assim, o que você gasta de PVA e seguro é muito pouco comparado com aquilo, quer dizer, é muito comparado com aquelas pequenas corridas que você terá que fazer. Estou falando da perspectiva de quem mora no meu bairro. Lembra que eu falei que meu bairro ele é um lugar de passagem? Ele é um lugar, quer dizer, ele não é um lugar de passagem. Então, por preguiça das pessoas terem que ir pro miolo da cidade aqui, aqui tem de tudo. Tem mercado, tem escola, tem loja de material de construção, tudo que posto de saúde, tudo que você pode imaginar. Tem clínicas aqui, tem bons restaurantes aqui. Então, tudo que você pode imaginar, você consegue fazer meio que a pé. Então eu fico me imaginando em outras fases da minha vida. Se eu não tivesse a bebê, por exemplo, eu não faria questão nenhuma de manter um carro na família, ou seja, um carro na minha vida. Tem um outro ponto, e eu vou fazer ele aparecer bem ranqueado, né? Que é a comida. E Kênia e Aristides, eu tenho uma coisa para falar para vocês que eu pensei muito antes de vir para cá, e se eu não tivesse pensado, eu gostaria muito que alguém me preparasse para isso. Existem 2 tipos de consumidores. Existem os satisficers e os maximizers. Eu não sei como que eu falo isso em português, desculpa. Eu juro que eu não estou tentando fingir falsa intelectualidade aqui, não é. Mas eu explico, então não tem problema. Maximizer é um cara que quer ter a melhor experiência a toda oportunidade que ele tem de fazer alguma coisa. Ou seja, Maximizer é o cara que vive trocando de namorada porque ele acha que a próxima vai ser melhor que a anterior. É um cara que vive trocando de restaurante porque, embora ele conheça vários bons, ele quer conhecer o melhor da cidade. Esse é o Maximizer. O Maximizer é um cara que quer fazer cada vez mais viagens, porque a viagem nova que ele teve, que ele vai ter, tem que superar a anterior.
E essa pessoa, ela está sempre em busca do máximo de opções de diversidade possível. E eu acho que Maximizer em Aracaju, em relação à comida, sofre demais. Sofre muito. E eu vou falar, me julguem aí, tá? Mas eu não consigo não ser sincero nesse ponto. Agora, existem os outros. Existem os satisficers. O que é um satisficer? Ele tem um critério de satisfação a ser batido. Quando esse critério ele é batido, esse cara sossega. Ou seja, eu sei qual é o hambúrguer que eu quero comer, eu sei qual é a pizza que eu quero comer, eu sei qual é o prato que eu quero comer. Quando eu encontro um lugar que me oferece aquilo, eu prefiro ir lá, que eu sei que a minha experiência vai ser excelente, do que ficar tentando um lugar que eu não conheço e aí eu posso me lascar. É por isso que nos 10 anos que eu morei em São Paulo, eu fui pelo menos 8, 9 vezes na festa da Quirupita, e toda vez eu ia lá e comia polenta e saía com raiva de não ter conseguido comer tudo. Mas é porque a polenta era tão boa que eu sabia que ela me faria tão feliz que era a primeira coisa que eu comia, porque eu só ia poder comer aquilo de novo no ano seguinte. Então tudo bem sair de lá sem experimentar outras coisas, mas aquilo eu tinha que experimentar. Esse sou eu. Então, assim, todas as vezes que eu precisava comer um ramen, eu ia no Ramen Casa, ali na Tomás Gonzaga, na Liberdade. E aí você me falava, não, mas abri um outro aqui. Eu falava, cara, no que se refere a ramen, eu acho que nada vai me deixar mais feliz do que o do caso. A probabilidade de eu me frustrar e falar, puta, eu podia ter ido lá é muito grande. Então eu prefiro nem conhecer. Por quê? Porque 90% das minhas experiências com lamen no Brasil, elas foram horrorosas. Porque embora seja gostoso, é diferente daquilo que tem no Japão. Eu encontrei um tão próximo àquilo que eu gostava e àquilo que eu queria, que eu não preciso ficar mudando. Por que eu dei esse discurso todo? Por que eu dei essa viagem toda? Aracaju é bom pra mim porque eu encontrei recentemente uma hamburgueria que eu falo, nossa senhora, toda vez que eu quiser um hambúrguer eu vou vir aqui. E logo no começo eu encontrei uma pizzaria que eu falei, ok, essa daqui dá pra tocar. Não é tão boa quanto as pizzarias que eu conhecia, mas com isso daqui eu consigo sossegar bem, eu consigo ficar bem. E eu acho que Aracaju é meio isso, porque aqui eu tô numa cidade em que o preço é muito levado em consideração. Então assim, as coisas elas não são tão gostosas quanto em São Paulo, que o preço vai ser alto de qualquer jeito, porque o mercado imobiliário lá ele pesa demais na precificação. Então qualquer pizza que você peça vai ser muito caro, por conta do aluguel do ponto, por causa do salário das pessoas, e aí para garantir a existência aquela coisa ela tem que ser muito sofisticada, ela tem que ser muito boa, ela tem que se superar. Aqui em Aracaju os custos são menores e o que as pessoas querem? Mais preço. E aí eu não vejo a mesma sofisticação nos pratos, na apresentação, em tudo isso. Mas ainda assim você encontra alguns lugares que são fenomenais. Só que aí eu tô falando assim, de pizza e hambúrguer. Para comida local, para comida nordestina, cara, eu moro num paraíso, porque eu gosto de tudo da comida nordestina. Acarajé, tudo que você pode imaginar. E aí, para comida nativa, todo lugar que você vai é um melhor que o outro. É um melhor que o outro e é sensacional. E acima de tudo, o preço é barato. Supermercado aqui, eu gasto para 4 pessoas a mesma coisa que eu gastava para 2 em São Paulo. Porque alimento é mais barato, a cesta básica é mais barata, as coisas elas são mais baratas. Assim, o quão fresco as coisas são na feira, você não pode nem imaginar. E aqui em São Paulo a gente tem o CEAS, as coisas elas vêm do interior. Aqui a gente tem o mercado municipal, as coisas vêm de muito mais perto. Tem o dia de chegar, as coisas são extremamente frescas e é muito barato comparado com São Paulo. Então essa parte de alimentação assim me deixa bastante contente. E entretenimento aí eu não posso dizer, porque é o que eu falei, eu tive 1 mês e meio de lua de mel com a cidade, maravilhoso, quente pra caralho, tava no meio do verão, muito perto da praia, praças maravilhosas, uma cidade viva, vibrante, as pessoas com uma energia muito boa. Antes do fechamento da pandemia, assim, aqui na praça tem um monte de quiosques, em torno dos quiosques um monte de mesinha com cadeira, as pessoas são extremamente acessíveis, era muito fácil você começar a conversar com as pessoas. Eu ia caminhar de manhã, parava numa padaria, a pessoa, ela, com um monte de mesas vazias, a pessoa ela pedia para sentar do meu lado, ela falava, posso sentar aqui com você? Pô, por favor, senta aqui comigo. E aí ela começa a contar para você a história da vida dela. Essa pandemia, ela separou demais as pessoas, mas em mim ficou enraizado essa primeira impressão que eu tive da cidade, que não importa quando eu quisesse conversar com alguém, eu conseguiria.
Então, assim, são pessoas com histórias de vida, são pessoas muito simples, das quais é muito fácil de se aproximar. Quando eu vim aqui, o primeiro cara da primeira imobiliária que foi me mostrar os lugares que eu queria, o Carlos, meu, que cara sensacional. Me apresentou a família toda dele, contou a vida dele toda, mostrou a cidade da maneira mais transparente possível. Foi um cara extremamente acolhedor e assim, ele é um no meio de todo um povo que é muito acolhedor. Aí depois veio essa pandemia e ela deu uma estragada. Por quê? Porque as pessoas aqui, elas estão entre aquelas que eu considero vítimas do discurso desinformador do governo. Então, assim, é muito triste, mas é muito claro que as pessoas aqui, elas não tiveram oportunidades de educação, elas não têm discernimento para se protegerem do discurso genocida e desinformador do governo. Então, as pessoas, elas olham e elas não sabem como os vírus se transmitem. Então, elas passam álcool, um monte de álcool na mão, aí chega alguém, a pessoa tira a máscara e fala de pertinho. E eu vi isso acontecer repetidamente, e à medida que o tempo passa, isso não muda. Então a pessoa, ela tá lá correndo de máscara, porque ela precisa estar de máscara, e aí de repente ela baixa e tosse. E eu não acho que essa pessoa, ela faz isso por má fé, eu acho que ela faz isso por ignorância, e acho que essa ignorância, ela tem que ser combatida com informação. Só que a desinformação faz com que essa pessoa não escute a informação. Por quê? Porque toda vez que algum médico vai lá falar que você tem que usar máscara, que você não pode tirar, que é na hora que você tosse, que você coloca as pessoas em risco, ela vai e tem um outro programa do governo, algum canal veiculador do pensamento desse governo, que diz que a máscara é uma coisa de chinês para restringir sua liberdade, que você não pode deixar de trabalhar, e as pessoas, elas se confundem, e é por isso que eu faço esse trabalho tão passional no meu canal, porque eu acho que muitas dessas pessoas, elas vêm a adoecer e vêm a morrer sem que elas tivessem a oportunidade de conhecer a verdade. Eu acho que o mote do Bolsonaro deveria ser não conhecereis a verdade e a verdade vos matarás. É muito triste, mas as pessoas, elas estão adoecendo porque realmente elas não conseguem se proteger disso. Então esteja preparado para vir num lugar onde muita gente se comporta, muita gente entende o que está acontecendo, mas muitas outras simplesmente não. Esteja preparado para passar na frente de um boteco e ver um monte de senhores, todos eles com a máscara aqui no pescoço, conversando de pertinho, porque eles estão bêbados, alterados e falando alto, e saiba você que você vai olhar ali e saberá que se uma pessoa estiver contaminada, todas elas estarão. Não queria passar essa impressão, mas eu acho que isso não é demérito para Aracaju, porque o Brasil inteiro, na média, está assim, né? Agora, uma coisa muito interessante a respeito de Aracaju. Quando eu me mudei para cá, aliás, quando começou esse negócio aí de auxílio emergencial, e eu fiz até um vídeo com vocês aqui, tipo, o governo tem que te dar dinheiro, do quanto esse auxílio emergencial ele era necessário. A Lari, ela pegou isso daí e aí a gente falou qual é a melhor maneira de fazer esse dinheiro ajudar a sociedade. Então vamos gastar no comércio local ou a gente vai doar aquilo que a gente puder para pessoas que estão realmente em necessidade. Então eu lembro que em abril, maio, junho do ano passado, a gente estava procurando muito como fazer caridade em Aracaju, como alcançar famílias em necessidade. E nessa época eu aprendi muito a respeito da distribuição da caridade. E com isso eu aprendi muito sobre a cidade também. E olha que interessante, aqui a gente tem o Ministério Público, a gente tem a Prefeitura, centros de distribuição de caridade independentes e que funcionam muito bem. A gente tem albergues que abrigam pessoas em situação vulnerável, em situação de rua. E até junho do ano passado, 100% daquelas pessoas que estavam em situação de rua, elas estavam em situação de rua por terem escolhido a vida na rua ao albergue. E isso me dá uma paz, um conforto no coração muito grande. A vida no albergue, ela é muito difícil. Para uma pessoa, por exemplo, que tem transtorno mental, às vezes a pessoa, ela tem transtorno mental, ela não é bem medicada e ela não consegue se adaptar em sociedade e ela não consegue seguir regras de convívio. Aí quando essa pessoa, ela é colocada num albergue, ela tem horário para comer, horário para dormir, horário para levantar, horário para respeitar o outro ir no banheiro, horário de fazer silêncio, e não é todo mundo que consegue lidar com essa vida regrada de um albergue que resgata uma pessoa em situação de rua. No entanto, pelo menos essa oportunidade de ser dada à pessoa me dá uma tranquilidade muito grande.
Então, isso fez com que eu tivesse mais facilidade em dizer não a pedintes que diziam que estavam em situação de rua e que precisavam de comida. E para essas pessoas eu dedico um tempo e pergunto: você conhece o Ministério Público? Já te convidaram para o resgate social? E aí eu percebo que eu gero um desconforto ali, no sentido de que aquela pessoa está ali há muito tempo e ela fez daquilo a atividade dela. Olha, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que mendigo é mentiroso, mau caráter. Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que as pessoas... Aqui em Aracaju existe pobreza, mas não existe miséria. Não existe pobreza, existe miséria. Ou seja, o cara que dorme aqui na praça, ele está bem alimentado, ele está gordinho, porque ele consegue subsistir, e ele prefere a praça do que o albergue da Seguridade Social. Mas uma pessoa, por exemplo, se a minha irmã ficasse completamente desassistida, transtornada mental do jeito que ela é, e se ela acabasse numa situação de rua... Isso pode parecer besteira, mas eu penso muito nisso, gente. Então, imagina assim, se eu morresse, se a minha irmã ficasse vulnerável, em situação de rua, e ficasse numa praça, muito provavelmente ela seria encontrada por algum assistente social e seria ofertada a ela a possibilidade de ser levada para um albergue, para que ela passasse a noite lá e que durante o dia ela ficasse no CAPS, que o governo está tentando acabar com ele agora, mas por enquanto ele ainda existe. Esse tipo de coisa... Não importa o quão confortável a minha vida fique, eu ainda vou levar muito em consideração isso. Então, Aracaju, ela está longe de ser um retrato do Brasil. Mas ela é uma ótima cidade nesse quesito. Existe pobreza, não existe miséria, existe desinformação, mas também existe muito cuidado, existe muita saúde. Talvez em termos comparativos, assim, as pessoas que sabem o que está acontecendo no mundo e as pessoas que não sabem o que está acontecendo no mundo, talvez as que saibam, as que são educadas, elas estejam em número muito maior, e eu estou reparando só naquelas que não têm essa visão de mundo. E não estou falando que a vida seja fácil para todo mundo, talvez justamente por a vida ser difícil é que os preços eles são baratos, talvez por isso o serviço seja barato. Serviço comparado com São Paulo é absurdamente mais barato. O que custa um mecânico aqui, o que custa um eletricista aqui, o que custa um pedreiro aqui é muito mais barato do que em São Paulo, porém não espere agilidade. Todos os profissionais que eu contratei demoraram muito para fazer aquilo que eu precisava que eles fizessem, poderiam ter feito isso falando muito menos comigo e me dando muito menos trabalho, só que aí... Novamente, do mesmo jeito que eu estava incomodado em São Paulo e eu tive que sair, aqui eu sei que a minha expectativa em relação à performance das pessoas é que é muito exigente. Elas têm o ritmo delas e eu aprendi que, respeitando esse ritmo delas, eu posso ser muito mais feliz, porque eu prefiro essa tranquilidade ao caos. Então, cara, é interessante, mas assim, às vezes você está... num caixa do mercado e só falta a menina te dar o cartão. Só falta isso. E aí ela tá com a máquina na mão, chega alguém, começa a conversar com ela, ela vira, se perde na conversa da pessoa. Só que ela é inclusiva, ela te coloca no meio da conversa também. Vai ter bolo, vai ter isso, vai ter aquilo, tá acontecendo isso no mundo. As pessoas extremamente simpáticas e demoram 40 segundos para te devolver o cartão, uma coisa que em São Paulo jamais aconteceria. E aí eu fico olhando para aquilo deslumbrado, eu falo, cara, se eu tivesse em São Paulo eu já tinha esganado essa mulher, e aqui eu tô achando graça, porque eles têm esse tempo para ter essa leveza. Então, se você me perguntasse 10 anos atrás eu seria feliz em Aracaju, a minha resposta seria definitivamente não. 10 anos atrás eu estava em outra pegada, eu estava em outro momento da minha vida, eu queria caos, eu queria correria, eu queria oportunidades. 10 anos atrás eu fui para São Paulo, e São Paulo era o lugar onde eu precisava estar. Só que, dado o momento da vida em que eu quis tranquilidade, Aracaju me ofereceu coisas que outras cidades que eu estudei, que eu visitei, que eu pensei em me mudar, não me ofereceram. Ademais, aqui também encontrei a Lara e a Bebê, e assim, foram mais do que motivos. Se Aracaju teria sido tão maravilhosa sem a família que eu construí, porque assim, eu fiquei enclausurado dentro de casa, e eu fiquei com a minha esposa e com uma nenenzinha, e, além da minha irmã, e elas foram o alicerce da minha estabilidade emocional. Se Aracaju seria uma cidade maravilhosa da maneira como eu a vejo, se eu estivesse sozinho dentro de casa, já não sei.
Então, entenda também que a minha perspectiva de Aracaju ela é enviesada por outros fatores, por exemplo, o meu trabalho prazeroso online, por exemplo, os amigos que eu tenho online, por exemplo, todas as atividades que me fazem com que, ao sair de casa, eu queira justamente essa tranquilidade que eu encontro. Se você não tiver uma vida social vibrante, pulsante, online como eu tenho, se você não tiver um núcleo familiar aconchegante como eu tenho, talvez você venha para Aracaju e nesse momento da pandemia você morra de solidão e de falta de identificação com seus vizinhos, que seria o caso comigo 10 anos atrás. Então eu não acho que Aracaju seja a melhor cidade do mundo, mas para esse momento da minha vida é o melhor lugar onde eu posso estar, e se vocês vierem para cá, vocês serão de verdade muito bem-vindos. Espero ter ajudado, espero não estar esquecendo de nada. Praias maravilhosas, assim, muito lugar para parar o carro e escolher o ponto da praia que você quer, e aí você pode andar por lá. E a gente não faz isso por quê? Porque na praia estão aquelas pessoas que acreditam que tudo bem você correr sem máscara. Então você tem que saber o horário em que você vai para lá, mas escolhendo horários, escolhendo pontos da praia, você pode muito bem pegar um bronzeado tranquilamente sem ficar doente. Parques públicos existem de monte. Às vezes você pega o carro e você entra em bairros e encontra uma praça. E é engraçado, porque São Paulo também tem praça, só que aí você dá uma respirada e depois você tem que tirar o filtro e bater, né? De aspirador de pó, porque você sabe, parece que dá para pegar o ar. Eu sei que a grande parte de vocês talvez mora no interior e não saiba qual é o drama de morar ali no centro de São Paulo. E talvez eu esteja falando de uma coisa super banal, que todos vocês têm em qualquer lugar. Mas para quem morou 10 anos em São Paulo, entrar em qualquer bairro, encontrar um espaço público onde você pode andar, se exercitar, porque tem aqueles aparelhos, não agora, durante essa pandemia, mas encontrar uma cidade estruturada para que você tenha pontos de convívio em que as pessoas se encontram e interagem, isso para mim é uma coisa fenomenal. Em questão à segurança, eu me sinto muito seguro comparado com São Paulo, e em questão de outras deficiências, não tenho deficiência nenhuma de serviço, de telefonia, de internet, técnicos, mecânicos, nada disso falta de um jeito que você se sente desprovido pelo fato de estar longe de São Paulo. As melhores lojas, elas chegam, a entrega das melhores lojas chega aqui muito rápido. Então, assim, fiz compra recentemente na Netshoes, poderia não ter feito porque as lojas estão aí, mas para evitar esse tipo de contato, as compras online, pelo menos as experiências que eu tive, foram chegadas muito pontuais, muito, muito precisas. O que mais posso dizer para vocês? Chega, né? Quase 40 minutos falando sobre isso. Do fundo do coração, espero que tenha sido útil. Por hora é isso, grande abraço. Se vocês estiverem passando pela cidade, deixem comentários aqui. A gente tenta tomar um café à distância. Abraço, gente.